Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a isso aqui que eu não sei ainda o que é que vai ser, como que vai ser. Eu tive essa ideia hoje, enquanto eu corria, e estou executando ela imediatamente, que é uma das coisas que nós provavelmente vamos falar sobre isso aqui. Nesse primeiro momento, vai estar trepidando, vai ter barulho do freio do carro, não vai ter olhando dentro dos seus olhos muitas vezes, mas o importante é exatamente fazer. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Igor Arantes, eu sou empreendedor aqui na cidade de Goiânia, trabalho dentro do setor esportivo, fundei há 7 anos atrás um conglomerado dentro do setor, um ecossistema que ao longo desses 7 anos acumula aí já mais de 4 milhões de reais faturado, 2 desses somente no último ano de 2025, utilizando em sua maioria esmagadora das vezes o marketing digital. Mas não é sobre isso que eu quero falar contigo, não é sobre o que eu faço, não é sobre o meu negócio, não é sobre a minha empresa, mas é sobre o projeto, né? O nome que eu dei chamado Como Ficar Rico em 90 Dias com apenas 20 minutos por dia. Eu quero que, com exceção a esse vídeo, todos os vídeos tenham no máximo 20 minutos apenas de duração. Então eu vou estar falando, deu 20 minutos, eu vou desligar e vou subir esse vídeo. E para você que está olhando isso aqui, não sabe onde você chegou e tal, eu vou estar falando sobre o quê? Eu vou estar falando sobre coisas, comportamentos, rotinas, hábitos, mudanças de hábitos que eu apliquei nos últimos 10 anos da minha vida, mesmo não sendo uma pessoa pronta para isso, mesmo não sendo uma pessoa que é predestinada a ter sucesso na vida, mesmo não sendo uma pessoa boa, temente a Deus, então mesmo não sendo esse tipo de pessoa, ainda assim, com muita dificuldade, lutando contra a indisciplina, eu apliquei esses comportamentos, esses hábitos e obtive resultados na minha vida. Resultados esse que eu faria tudo de novo para tê-los, o que proporciona uma qualidade de vida muito boa para mim e para minha família. Esse vídeo no carro está engraçado, né? Parece que eles vlogueiros de carro. Eu lembro do Ricardo Martins, quando ele começou, quando ele era Uber. E ele fazia uns vídeos bem assim, ele parava o celular no carro, e só que ele fazia parado, ele não fazia andando igual eu tô fazendo não. Aí ele parava o celular no carro e começava a fazer esses vídeos. E por que eu decidi fazer assim? Porque tudo na minha vida começa lá num processo de carona, né? Eu fiz um mochilão pela América em 2018, pegando carona, e eu tinha vontade de desenvolver um projeto chamado Carona dos Sonhos, ou de carona com, e eu traria conteúdo. E hoje, quando eu tive a ideia desse projeto, eu falei, cara, se eu não colocar ele no carro e gravar enquanto estou indo para o escritório, eu não vou fazer. Eu não vou gravar, ele não vai acontecer. E deve estar ruim nessa câmera tremendo e tal. Cara, beleza. O começo é assim, depois a gente vai melhorando. Melhora a suspensão do carro, melhora o suporte do celular, cria disciplina para não fazer mais na câmera dentro do carro, cria uma disciplina para fazer dentro do escritório, na hora que chega, posiciona tal e etc. E então, ao longo desses 90 dias, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês que eu já fiz, que eu estou fazendo, sobre rotina, hábitos, mentalidade, associações, negócios, network, esporte,
construção de negócios, renda extra, dinheiro, finanças, riqueza e, se Deus quiser, milionários. E eu posso te garantir que ao final dos 90 dias, se você pegar e estar aqui comigo, compartilhar isso com outra pessoa e ir aplicando as coisas que eu vou falando, não precisa nem acreditar em mim não, me questiona, fala assim, cara, duvido que esse moleque vai conseguir me fazer ficar rico em 90 dias. E aí começa a colocar em prática, duvida de mim, começa a colocar em prática. Depois de 90 dias eu te garanto que você estará 100% pronto ou pronta para a riqueza financeira. Porque rico não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem na conta. Tem a ver com mentalidade, tem a ver com comportamentos, tem a ver com hábitos, tem a ver com pensamentos, tem a ver com o estilo de vida que eu tenho, a qualidade de vida que eu tenho, o que eu faço a partir do momento que eu acordo. Tem zero a ver com quantidade de dinheiro na conta. E depois desses 90 dias você vai estar pronto para começar então a buscar o seu extrato, a sua quantidade de dinheiro na conta, que é o que todo mundo quer ver, inclusive você, inclusive eu queria ver também quando eu buscava a riqueza. E depois que chega num certo momento, você entende que só muda os números a partir de então e as possibilidades de escolha. Ok? E além disso, eu estou num momento onde eu estou fazendo uma penitência para eu estar mais próximo de Deus. É um dos processos que eu quero nesse momento, nesses 90 dias que eu vou fazer agora, mudar na minha vida, né? É estar mais próximo de Deus, é abandonar alguns sofrimentos, abandonar algumas rejeições, entender mais a palavra, acreditar que tudo está na palavra e a gente está aqui moscando, bobeando, sem querer ler o manual, né? Que nós somos filhos do Criador, então nunca que um pai vai querer que o seu filho passe por dificuldades, passe por situações extremas e tal. Então, ao longo dos meus treinos, eu vou tendo insight, eu vou compartilhar aqui, igual o de hoje eu tive, vou falar daqui a pouco. Ao longo desses 40 dias, onde eu estou fazendo algumas penitências, e a principal dela, eu abandonei as redes sociais que eu mais mexia. Então eu mexo com Instagram, mexi com threads e tal, eu abandonei todas essas redes sociais, eu desinstalei elas no meu celular, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque automaticamente, se eu abandonei algo, é para que eu me torne mais produtivo. Então eu estou construindo essa produtividade. O vídeo é um exemplo disso. E aí eu vou estar compartilhando isso aqui com vocês. E para a gente começar, né, e o primeiro papo, eu preciso fazer alguns disclaimers. Olha só, agora que deu 10 minutos, vai dar de boa 20 minutos por dia. Eu preciso de alguns disclaimers. O primeiro deles é, se você é homem e você está assistindo isso aqui e vai pegar essa parada e vai fazer, e vai acreditar nesse cara que está falando para você, e vai todos os dias levantar e ouvir os 20 minutos que eu vou ter lá e vai colocar em aplicação e vai fazer e vai pensar e vai raciocinar. Se você é homem e ainda mora na casa dos seus pais e já tem mais do que 18 anos, eu não vou falar para você sair agora, mas depois de 90 dias você tem que estar pronto para sair. Caso você não saia, o conselho que eu te dou é: arrume uma mulher que está interessada no mesmo, em crescer na vida, em ser uma pessoa melhor, em se desenvolver, em evoluir, em construir uma possibilidade de uma riqueza em todos os campos da vida e, como consequência, ter uma riqueza financeira, porque isso vai facilitar e vai te ajudar muito no processo, principalmente a se desenvolver. E aí, se você já saiu da casa dos seus pais e já mora sozinho, ponto positivo. Se você está namorando
ponto positivo. Se tem uma mulher morando com você dentro da sua casa e vocês ainda não são casados, o conselho que eu te... E já passou de 1 ano, 2 anos, você já está enrolando ela ali e tal. Conselho que eu te dou, assine esse documento logo. Né? Isso foi um hábito que eu aprendi a transformar na minha vida. Eu só posso falar as coisas que eu fiz. Então, ou que eu fiz de certo ou que eu fiz de errado. Então, assinar esse contrato vai te dar uma tranquilidade na cabeça em relação às muitas coisas. Porque esse contrato não vai mudar nada na sua vida em relação a nada. Você tem que entender o seguinte, para vocês já estarem morando juntos, se o seu medo é que ela vai tirar tudo o que você tem, ela já vai fazer isso, porque pela lei ela já pode, tá? Então, já assina esse documento e fica livre disso, vai resolver sua vida e você vai mudar como pessoa demais da conta, tá? Se você tá namorando, pensa em casar e tudo, tá aí uma oportunidade de, ao final dos 90 dias, você colocar isso como objetivo. A gente vai falar sobre isso nos demais dias, tá certo? Mulheres, tá? Se você é uma mãe solteira, especialmente, eu sei o que vocês precisam, eu sei quanto vocês são guerreiras, eu sei que vocês precisam ser guerreiras e eu consigo falar com vocês. Por quê? Porque eu tenho algumas alunas mães solteiras. Eu hoje sou casado com uma ex-mãe solteira. Fui criado por uma mãe solteira. Então, esse programa ele é especialmente para vocês, modelado para vocês, é super tranquilo da forma que você vai realizar, não tem dificuldade, não tem nada, e você vai estar pronta para dentro das questões poder seguir o seu caminho, poder seguir aquilo que você precisa fazer. E se você é homem e está em busca de uma mulher, a dica que eu te dou é busque uma mãe solteira. Você não vai ter problema nenhum com uma mulher que, né, uma verdadeira mãe solteira, tá? Com uma mulher que vai ter que ir pra farra, que vai ficar bebendo, que vai isso, que aquilo outro, porque isso não vai acontecer, porque ela tem que cuidar dos filhos dela, né? Ela tem que prover para a casa dela, ela é a provedora, querendo ou não. Então acho que esse é um pequeno disclaimer que eu tinha que fazer. E um segundo disclaimer que eu tenho que fazer, e na verdade ele vem já associado ao que seria o conteúdo do dia de hoje, você precisa acreditar em primeiro lugar que existe um Criador, né? E se você não acredita em Deus, comece a achar um substituto muito rápido. Então, se existe o Criador, você é filho e filha do Criador. E o que o Criador diz lá na criação? Façam-se pessoas, homens, humanos, a imagem e a semelhança do Criador. Então, se você é imagem e semelhança do Criador, você é o quê? Criador ou criadora. O que quer dizer isso? Você tem capacidade de criar as coisas, de ser criativo, de fazer com que as coisas aconteçam, de determinar com que coisas aconteçam e aquilo de fato acontecer a partir único e exclusivamente da sua ação, da sua decisão, do seu ato de agir. Então, primeiro você precisa acreditar nisso. A partir do momento que você acreditou nessa afirmação, a segunda afirmação é: você é filho do dono do ouro e da prata. Então você é herdeiro do ouro e da prata. Está aí tudo para você. Então você só precisa administrar isso. Como que é que o herdeiro faz? O herdeiro quer administrar. Então você precisa administrar. E lá na palavra diz que primeiro a Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então primeiro a gente preocupa com Deus, com o Espírito, com o Criador, com o meu Pai. E depois as coisas são acrescentadas. E elas vão acontecendo.
Então por que nesse momento a minha busca é essa? Porque todas as vezes que eu fui buscar a Deus, as coisas ficaram cada vez mais fáceis. Não muda as intempéries, não muda as tempestades, perdão, não muda as adversidades. Mas fica mais fácil passar, sabendo que o dono de tudo está cuidando de você. E aí eu quero te convidar no dia de hoje, aos católicos, a ler o Salmo 22 e aos evangélicos o Salmo 23. E lá está escrito tudo, exatamente como eu ouvir hoje. A mesa está posta. Você só precisa sentar à mesa e se deliciar com esse verdadeiro banquete que está aí para você. Nos ensinaram que desfrutar a vida, aproveitar a vida, é pegar um carnaval, é pegar uma Páscoa, é pegar um feriado qualquer, viajar com a família e sair e beber e curtir e não sei o que, e fazer amigos e papapá, e não é. E lembre-se, eu só posso falar daquilo que eu fiz de certo ou de errado. Eu, Igor, só posso falar daquilo que eu fiz de certo ou de errado. Deus criou o mundo para a gente desfrutar. Ao sétimo dia ele não descansou, ele desfrutou. Então olha a quantidade de belezas que ele criou e que as pessoas não veem. Que as pessoas chegam naqueles lugares belos que ele criou e prefere ali caçar briga, prefere ali roubar, prefere ali matar, prefere ali fazer qualquer outro tipo de coisa. Então isso tudo é seu. No Salmo 22 e no Salmo 23, você vai entender que tudo está aí para você. E é seu. E você precisa internalizar isso. Se você internalizar essas três coisas, que você é filho do Criador, herdeiro do ouro e da prata, e que está tudo aí, que o banquete já está à mesa, você só precisa se sentar, esses 90 dias já estão válidos, porque os próximos 89 eu vou falar único e exclusivamente de técnicas. Técnicas. E de comportamentos, e de hábitos, e de rotinas, para que isso se aproxime cada vez mais de mim. Para que o ouro e a prata se aproxime cada vez mais de mim. E então, olhando por essa ótica, vamos então à parte técnica. Mas antes de eu entrar na parte técnica, eu quero lembrar da reflexão que eu tive hoje nas minhas horas de estudo, que eu vou compartilhar com vocês, que vocês vão fazer também diariamente, e isso vai mudar completamente a vida de vocês. Imagine só sobre isso. As pessoas dão a vida e morrem por uma pessoa da qual ela não conhece e muitas vezes não valoriza ela. Mas não fazem isso pelo Pai, porque a gente criou por Deus. Olha só que louco isso. Eu dou a vida, eu mudo os meus comportamentos, eu paro de fazer, eu abandono tudo aquilo que eu gosto por uma pessoa que eu conheci ali. Mas eu não faço quando Deus me chama. Quando Ele me chama a abandonar algumas coisas, quando Ele me chama a abdicar de algumas coisas, quando Ele me chama para fazer algumas coisas. Ele que é o dono de tudo. E aí eu te convido a ler o Evangelho do dia de hoje, né? Para os católicos principalmente, aonde lá em São Lucas 22, 25, a gente diz, e para você que é evangélico quiser ler, São Lucas 22, 25, aonde a gente fala exatamente, onde fala, né? Onde São Lucas fala, onde Deus fala exatamente sobre isso. De que adianta ganhar o mundo se no fim não vai ser nada? Se no fim é pro pó
que nós voltaremos, né? Nós estamos plantados no jardim. Esse rostinho bonito que vos fala, junto com esse celular parado aqui, ele foi criado, né? Ele foi simplesmente criado. E aí, diante disso tudo que eu acabei de falar, e eu espero que você vá fazer a atividadezinha que eu falei, eu vou falar sobre a técnica. O que eu preciso, então, para eu ficar rico em 90 dias? Para eu construir riqueza em 90 dias e mudar completamente a minha vida e a da minha família. Eu preciso mudar meus comportamentos, meus hábitos, minhas rotinas, como já foi falado. Então eu preciso construir performance. Eu preciso estar mais atento a mim. Eu preciso controlar mais a minha consciência. Eu preciso me alimentar mais de informação e conhecimento. Eu preciso me conectar mais com outras pessoas e aprender mais com essas pessoas. Eu preciso agir mais, eu preciso performar mais. E para isso eu preciso alinhar 3 carinhas, que é a minha mente, o meu corpo e o meu espírito. Voltando lá na palavra de Deus de novo, e você vai perceber que com o tempo fica difícil não voltar na palavra de Deus, porque está tudo lá. Tem uma passagem que Deus diz exatamente que ele criou o dia e a noite. E o dia é para aqueles que querem ser felizes, para aqueles que querem caminhar com ele, para aqueles que querem desfrutar. E a noite é das trevas. Quem anda na noite anda com as trevas. Então, qual que é o melhor horário do dia? Qual que é o momento que eu estou mais inspirado? Qual que é o momento que eu recebo mais informação? Qual que é o momento que eu tenho mais capacidade de agir? De manhã. Pela manhã. Então eu vou criar rotinas matinais que me energizam. Por que eu preciso de energia? Porque é a energia que vai me dar motivo para agir. Então a motivação você já tem, né? Nós vamos desenhar isso juntos, como que você vai criar a sua motivação, que é o motivo para agir todos os dias. Agora eu preciso ter energia, eu preciso que a bateria esteja carregada para na hora que o motivo vir, eu agir. E para na hora que as adversidades vier, porque elas também vão vir, eu também agir. E o que é a energia? Isso foi uma fórmula que eu adaptei lá da física, em um dos métodos que eu fui desenvolvendo, que é energia igual a movimentação constante ao quadrado. Então o que eu preciso? Eu preciso de energia. Como que eu gero energia? Me movimentando muito. E para me movimentar muito, eu preciso ter resistências. Eu preciso mudar minha rotina, os meus hábitos, os meus comportamentos. O que é um hábito? Nós somos escravos de hábitos. Hábito é aquilo que eu faço todos os dias. Por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, eu tinha que ficar olhando para o pedal, para a marcha, tal, para a embreagem. Hoje eu dirijo e estou conversando com vocês. Sem eu colocar no GPS e olhando para a câmera, eu consigo ir para o escritório tranquilamente. Na verdade, muitas vezes, quantas vezes já aconteceu isso com você? Você está andando para algum lugar, focado que você vai em tal lugar, só que você passa numa avenida que você está acostumado a passar e você faz o desvio. Quando de repente você percebe, a pessoa que está do seu lado te pergunta: uai, para onde nós estamos indo? E você diz: nossa, esqueci que a gente estava indo para tal lugar. A força do hábito já estava indo lá para casa, acredita? A força do hábito. Então ninguém precisa falar que você precisa escovar os dentes. Ninguém precisa te ensinar a escovar os dentes. Ninguém precisa falar que você precisa tomar banho, pentear o cabelo, vestir roupa.
porque se transformou num hábito. Só que hábito é algo muito difícil na nossa vida. Então, para vocês terem noção, para a gente começar a andar, nós precisamos cair mais de 2.000 vezes antes, para darmos os primeiros passos sozinhos. Ou seja, para construirmos os primeiros hábitos de andar sozinho. Então, esses 90 dias eu vou estar aqui para te ajudar nisso. Na verdade, para me ajudar com a câmera ligada, ajudando você a passar por esses 90 dias. E que muitas vezes você vai cair, e se você voltar aqui, vai estar lá, nós vamos estar conversando alguma coisa legal e tudo, e você vai precisar levantar. E eu espero que eu levante também. Porque eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo hoje, por exemplo. Pode ser que só uma pessoa assista. Isso bate um desânimo, uma adversidade. Amanhã eu tenho que voltar e fazer de novo, de novo, de novo, de novo. E se no final de 90 dias ninguém tiver assistido? Eu vou sair mais forte. Eu vou sair mais pronto. Eu vou sair mais resistente. Eu vou sair mais temente. Eu vou sair mais crente. Eu vou sair mais tudo. Aí eu pego tudo isso, subo dentro de uma plataforma, mostro os meus resultados e vendo como um curso. Ou seja, não desperdicei nada do meu tempo enquanto eu gravava, enquanto eu fazia isso, por mais que ninguém tenha assistido. Beleza? Esse é o papo de hoje. Então o papo de hoje é o quê? Primeiro, acredite. Acredite que tem um manual, acredite que tem um criador, acredite que você é filho do criador, que você é criador, que você é herdeiro do ouro e da prata, que o banquete já está à mesa, você só precisa se sentar para comer, para se degustar. E o mundo foi feito não para você trabalhar igual um escravo, mas sim para você desfrutar. Porém, para você desfrutar, para você criar, para você aproveitar, para você construir aquilo que todo mundo sonha, que é dinheiro no bolso, você precisa de energia. E energia se ganha com movimentos constantes em um equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos 89 dias. Nós vamos ajustar a mentalidade, nós vamos melhorar o que a gente joga para dentro do nosso corpo e nós vamos automaticamente estar mais conectado com o nosso espírito, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que querem que nós acreditemos, acreditando que tem um Criador, que Ele é o dono do ouro e da prata, que eu sou o herdeiro, e ao mesmo tempo, em meio a isso, nós iremos criar negócios, nós iremos ensinar você a se conectar com as pessoas corretas, nós iremos compartilhar conteúdos extremamente densos, legais, bacana, que transformaram a minha vida. E eu posso te garantir, ao final de 90 dias, se você tiver feito exatamente tudo o que eu vou compartilhar com você, tudo o que eu vou trazer aqui, e que muitas vezes são insights que eu carrego para mim, questionamentos que eu carrego para mim, você vai receber isso aqui, porque nem sempre vai ser nesse horário. Muitas vezes vai ser exatamente na minha volta do meu treino para casa. Nem sempre eu vou estar limpinho, bonitinho, arrumadinho como eu estou aqui hoje. É exatamente nesses momentos que eu abro os maiores questionamentos. É exatamente nesse momento que eu reflito sobre as minhas reuniões dos dias anteriores. É exatamente nesses momentos que eu crio novos negócios, que eu enxergo novas oportunidades no mercado, que eu enxergo necessidade no mercado, que eu enxergo quanto o Brasil é próspero, porém com uma mentalidade desajustada, uma mentalidade pobre, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de não merecimento, uma mentalidade de quem de impostor. E isso, esses 90 dias vai ser 40, porque eu não tenho Instagram para ficar rolando, então eu tenho que fazer alguma coisa, e eu decidi fazer isso. E talvez depois desses 40 também eu nem queira saber de Instagram mais.
e os outros 60 utilizados para ajudar você, me ajudar, ajudar quem for assistir isso em outro momento. Ok? Espero que você tenha assistido até aqui. Se você gostou, achou legal, bacana e tal, faz o seguinte, encaminhe esse vídeo para alguém e chama alguém para estar aqui com você amanhã. Ok? Para assistir esse vídeo amanhã. Eu espero que muito em breve eu suba esses vídeos todos os dias, aí por volta das 6, 7 horas da manhã. Tudo vai acontecer de acordo com o que for acontecendo. E vocês vão aprender sobre isso aqui, nesses 90 dias, inclusive. Por que o primeiro vídeo treme? Por que o primeiro vídeo eu não sei que horas que vai entrar, nem sei qual que é o que vai acontecer? Por que o segundo tá tremendo? Por que o Igor tá sujo? Por que não tem música? E assim sucessivamente. Tamo junto e até amanhã.